Olá, povo de Deus, quarto domingo do tempo comum, 29 de janeiro de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Sofonias 2, 3, 12, 13, 1 Coríntios 1, 26, 31 e Mateus 5, de 1 a 12a. Estamos no século VII a.C., quando Sofonias exercia o seu ministério durante o reinado de Josias, de 639 a 609 a.C. Josias foi colocado no trono quando tinha apenas 8 anos de idade. E alguns biblistas colocam Sofonias, o profeta, nesse primeiro tempo deste rei. Claro que Josias dependeu de um grupo identificado como Conselho Real para ir decidindo sobre a administração de Judá. Esse tempo foi antecedido por 2 reinados complicados de Acás e Manassés. Estes não foram capazes de garantir os compromissos da aliança, fizeram pactos com estrangeiros, se entregaram à idolatria, sobretudo com a adoração a Baal, promoveram a prática da adivinhação e da magia. E Manassés até colocou uma imagem de Astarte no templo de Jerusalém. Apesar dos problemas parecerem preferentemente de cunho religioso, as implicações no campo social e político são evidentes. Muita injustiça, muita pobreza, abuso da autoridade, juízes e comerciantes corruptos. E Sofonias grita a plenos pulmões que Javé não pactua com essa situação. Abomina os que provocam a desgraça na vida dos pobres e reserva um resto de Israel como sinal daquilo que consiste no seu projeto. Estes não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não usarão os lábios para enganação. O fim da pregação de Sofonias não é, contudo, anunciar o castigo, mas é provocar a conversão, passo fundamental para se chegar à salvação. Por isso ele diz: buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. 1 Coríntios 1, 26, 31. Continuamos a leitura da primeira carta de Paulo aos cristãos de Corinto. No domingo passado, a preocupação de Paulo era com a formação de grupos em torno aos mestres, Apolo, Cefas, Paulo. Ele percebia que essa tendência dividia a comunidade e lançava a pergunta: Cristo está dividido? No nosso texto de hoje, ele quer ajudar a comunidade a assumir sua identidade de comunidade dos pobres, de gente simples, não dotados de sábios e poderosos. Porém, exatamente essa comunidade fraca é chamada por Deus para confundir os fortes. O caminho dos sábios, dos entendidos e especialistas era próprio da filosofia grega, mas a comunidade cristã vai por outro lado. Deve seguir Jesus Cristo e Cristo crucificado, humilhado e apequenado pelas mãos do sistema. Mas é nele que os cristãos encontram sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Qualquer outra glorificação é ufanismo e ostentação. A única glória que os cristãos devem aceitar é a busca permanente pela identificação com Cristo. Mateus 5, de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem
todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com essa sentença temos a abertura das bem-aventuranças. Frequentemente tenta-se tirar a força dessa expressão como se pobres em espírito fossem apenas pessoas humildes, independentes de sua condição social. Ora, não podemos isolar a primeira sentença das bem-aventuranças do conjunto do Evangelho, pois senão caímos no ridículo de afirmar que cegos, coxos, surdos, mudos e demais categorias de pobres, tudo está reduzido a condições espirituais. Portanto, o que Jesus acrescenta à palavra pobre é a necessidade que todos temos, seja qual for a condição social, de nos abrirmos à graça de Deus e pautarmos nossa vida em novos parâmetros, o da fome e sede de justiça. São esses os que entraram na dinâmica do reino. Felizes os aflitos, são todos os que estavam cativos e aprisionados, vítimas de uma sociedade injusta e opressora. Felizes os mansos, são os que foram subjugados por quem detém o poder. Não se trata de amansados, que foram privados dos direitos de possuir a terra, mas sim de despossuídos de seus direitos, até mesmo de reivindicar seus direitos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, são os que entenderam que a justiça é o alimento vital e diário dos que acreditam no reino de Deus, pois não compactuam com nenhum sinal sequer de injustiça. Felizes os misericordiosos, são todos os que são solidários com os pobres. Essa palavra pode ser entendida como misericordis, isto é, ter um coração solidário com os miseráveis. Felizes os puros de coração, o coração para o povo semita era a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. Coração puro tem aqueles que não compactuam com a violência, com a corrupção, com a exploração, pois na Bíblia coração puro está associado a mãos inocentes. São os que podem entrar no santuário para louvar a Deus, como diz o Salmo 24. Felizes os que promovem a paz. Paz para o povo semita significa shalom, ou seja, plenitude de bens. Essa é fruto da solidariedade, porque não se trata de paz individual, mas social. Na dinâmica do reino, uma pessoa só é feliz quando todas o são. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Não se trata de perseguição por qualquer motivo, mas por causa da justiça do reino, ou seja, por causa da luta por igualdade, solidariedade, fraternidade. Felizes quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. No tempo em que o Evangelho foi escrito, as comunidades passavam por grande crise, pois, devido às perseguições, muitos tinham a tentação de abandonar a comunidade. Os conflitos tornavam sempre mais difícil viver a boa nova de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa sentença é o fecho das bem-aventuranças, mas precisamos entendê-la no conjunto todo, pois já se afirmou muitas vezes que o cristianismo era um amortecedor de conflitos, um consolador dos pobres. Até mesmo já se disse que era ópio do povo, porque pregava que tínhamos de suportar todo o sofrimento na terra para somente depois gozar as alegrias nos céus. Pelo conjunto todo das bem-aventuranças, se percebe que não é bem assim, mas exatamente são felizes e santos os que entram na dinâmica do reino, ou seja, lutam para antecipar na terra as alegrias que um dia terão
plenamente nos céus. Um beijo no seu coração.